bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Fernando Ripoli e você está no canal Pergaminhos Eternos. Este vídeo está relacionado a uma série de vídeos que nós estamos gravando neste ano de 2023, relacionados aos livros que nós iremos ler neste ano de 2023. Eu escolhi 12 livros para nós lermos junto com vocês. Eu irei ler os livros e vocês também, se quiserem ler os livros, também será de grande importância para a formação pastoral e acadêmica de todos vocês. Já apresentamos o vídeo 1, a parte 1 com 3 livros, já apresentamos o vídeo 2 com mais 3 livros e neste vídeo nós iremos apresentar mais 3 livros, que na verdade este vídeo é a parte 3 desses 12 livros que nós iremos ler neste ano de 2023. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal Pergaminhos Eternos e deixe aquele like para que as pessoas possam receber esse vídeo também e também para que o nosso canal possa crescer e este conteúdo possa chegar a milhares de pessoas na plataforma do YouTube. Então vamos lá. Qual seria então o 7º livro da nossa lista que nós iremos ler em 2023? O 7º livro da nossa lista, ele foi escrito pelo professor Luiz José Dietrich e pelo professor Rafael Rodrigues da Silva, 2 pesquisadores, 2 especialistas da Bíblia que estudam o Primeiro Testamento. O 7º livro da nossa lista é esse, intitulado Em Busca da Palavra de Deus, uma leitura do Deuteronômio entre contradições, ambiguidades, violências e solidariedades. Livro este publicado pela editora Paulus e também juntamente com o Sebi. O que você vai encontrar neste livro? Este livro, que já disse a vocês anteriormente, foi escrito pelo professor Luiz José Dietrich e pelo professor Rafael Rodrigues da Silva, Em Busca da Palavra de Deus. Traz aos leitores reflexões acerca do livro do Deuteronômio, cujos capítulos centrais giram em torno do mandamento. Mandamento este encontrado em Deuteronômio capítulo 15, versículo de número 7, versículo de número 8 e versículo de número 11, que está escrito da seguinte forma: abra a mão em favor do seu irmão, do seu pobre e do seu necessitado na terra onde você está. De acordo com os autores, o livro do Deuteronômio não é um simples livro de leis. Além da apresentação de leis e regras, encontra-se também nas entrelinhas algo mais profundo e provocador, ou seja, trata-se de um livro bíblico que motiva e convence o leitor e ouvinte que anseia pelo bem comum e deseja cumprir as leis em defesa dos pobres e marginalizados da sociedade. O livro está dividido em 5 capítulos com temas pertinentes. Segundo os autores, o livro do Deuteronômio guarda algumas das antigas leis comunitárias de Israel. São leis e experiências que, segundo eles, podem iluminar e inspirar diversas lutas e batalhas travadas ainda hoje na atualidade. Para a composição da obra, os autores caminham juntos aos principais profetas que falavam e lutavam em defesa do sagrado direito à vida, com a dignidade do povo, contra seus opressores. Neste caminho de descobertas de leis comunitárias, os organizadores lembram que o Deuteronômio é pouco estudado pelas comunidades, pelas igrejas e assim sucessivamente, e a discussão de seu conteúdo é capaz de ajudar as pessoas a encontrar perspectivas cristãs, bem como luzes necessárias
e urgentes para orientar reflexões e ações na sociedade atual. Com efeito, a obra faz um convite ao leitor a pensar sobre o tempo presente, tempo marcado por retrocessos, perdas de direitos, aumento da violência institucional contra a dignidade humana, destruição do ecossistema, entre outros problemas. O conteúdo oferece caminhos e propõe um desafio rumo à compreensão do presente à luz das Sagradas Escrituras. É bom lembrar que este texto, Em Busca da Palavra de Deus, foi publicado pela editora Paulus e também em conjunto com o CEBI. Todos os conteúdos que nós estamos apresentando a vocês aqui neste vídeo, parte 3, você pode encontrar no site da editora Paulus, de onde nós consultamos para fazer aqui a apresentação deste livro. O livro Em Busca da Palavra de Deus, uma leitura do Deuteronômio entre contradições, ambiguidades, violências e solidariedades, revela uma sabedoria bíblica sobre questões sociais como a pobreza, as migrações, os direitos sociais, a justiça e injustiças. O volume também trata de questões religiosas e espirituais relacionadas ao culto, aos rituais, ao modo e local onde prestar culto ao Deus vivo e sobre as escolhas do povo da Bíblia frente a outras religiões que não prestava culto ao Deus de Israel. Na obra, estão textos que apresentam Deus como Javé, como um pai que carrega seu filho pelo deserto, texto este descrito em Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo de número 31. É um dos livros do Antigo Testamento que mais aparece nos evangelhos e um dos mais citados por Jesus Cristo em seus ensinamentos e provocações terrenas. Lembramos que o professor Rafael Rodrigues da Silva é um biblista, um especialista na área do Primeiro Testamento, e também o professor Luiz José Dietrich também um especialista que estuda os textos e as narrativas do Antigo Testamento, Primeiro Testamento e Segundo Testamento. O oitavo livro que nós escolhemos para ler neste ano, relacionado ao mês de agosto, é o livro do professor Jacques Legoff, O Deus da Idade Média, Conversas com Jean-Luc Potier. Este livro é de Jacques Legoff. Ele começa dialogando como se constitui o mundo divino dos cristãos da Europa Ocidental da Idade Média. Essa seria uma primeira indagação levantada pelo pesquisador Jacques Legoff, no livro intitulado O Deus da Idade Média. A segunda questão seria como os homens e as mulheres dessa época imaginavam Deus. Sabemos que a Idade Média é um período que percorreu 1000 anos da história da humanidade. E uma terceira questão seria: que relacionamento mantinham com ele? Que relacionamento as pessoas mantinham com este Deus na Idade Média? Em O Deus da Idade Média, Jacques Legoff, a partir de uma entrevista desenvolvida com o historiador e jornalista Jean-Luc Potier, empreende uma verdadeira história de Deus. Lógico que aqui, história de Deus entre aspas, abordado aqui no livro em suas representações divinas por meio da igreja, principal poder dominante da sociedade feudal, instituições políticas, a arte, a cultura, dogmas, crenças e práticas dos homens e das mulheres. Este livro originalmente foi publicado em 2003 na França e no Brasil em 2007, com tradução de Marcos de Castro. O principal conteúdo abordado é o de Deus, entretanto, não de uma maneira lato sensu, mas sim
o Deus circunscrito na cristandade medieval, ou seja, como homens e mulheres, leigos e clérigos medievais do Ocidente entendiam, interpretavam, imaginavam e representavam o Deus cultuado por toda a Europa Ocidental, construído e administrado pela Igreja Romana. O livro divide-se em 6 partes, das quais a primeira trata da introdução do tema e objeto proposto, qual seja Deus do Ocidente medieval. Nesta parte, a obra é apresentada e são expostos alguns de seus preceitos fundamentais, como a chamada grande virada histórica da humanidade, que foi a substituição do culto politeísta pagão para o monoteísta cristão, apesar desse Deus possuir representação antropomórfica, muito interessante, e talvez de tendência plural. No caso da Trindade, também do culto mariano, como uma espécie de quarto elemento da Trindade que surgiu na Idade Média. Estes conteúdos você pode encontrar no site da editora Civilização Brasileira, no Amazon e também no site Resenha Crítica, onde nós pesquisamos para trazer aqui a todos vocês uma pequena síntese do livro que nós iremos ler no mês de agosto. Então, retomando aqui, iremos ler no mês de agosto o livro escrito por Jacques Le Goff, O Deus da Idade Média. Em 9º lugar, escolhemos aqui o livro intitulado, o livro escrito pelo professor Luiz Alexandre Solano Rossi e também pelo professor Valmor da Silva, que são organizadores do livro Anjos e Demônios na Bíblia. Este livro foi publicado pela editora Paulus, que é um livro muito especial, que traz conteúdos interessantíssimos sobre anjos e demônios na Bíblia. Esse livro nós iremos ler no mês de setembro, no mês 9 de 2023. Anjos e demônios são personagens muito comuns no imaginário das pessoas e principalmente na vida das pessoas religiosas. Na grande parte das informações existentes sobre esses personagens é devedora ao senso comum. Este livro surge com o objetivo de tratar especificamente desse tema, anjos e demônios na Bíblia, a partir de uma abordagem acadêmica e principalmente pastoral. A visão dualista que distingue anjos e demônios como agentes do bem e do mal é fruto de uma evolução histórica que, no caso da Bíblia, se desenvolveu a partir do contato com a cultura babilônica e com a religião da Pérsia, por volta do século VI antes da Era Comum ou antes de Cristo. Essa visão, mais tarde, seria trabalhada e esclarecida pela teologia. Então, retomando, iremos ler nestes últimos 3 meses, setembro, Anjos e Demônios na Bíblia. No mês de agosto, iremos ler O Deus da Idade Média, de Jacques Le Goff. E no mês de julho, iremos ler o livro Em Busca da Palavra de Deus. Para você que ficou até o final deste vídeo, muito obrigado. E fique atento ao 4º vídeo da seção dos livros que nós iremos ler neste ano de 2023. Um forte abraço do professor Fernando Ripoli, Shalom e saúde. Até breve.